Saudações artistas, como é que vocês estão? Depois de um tempo, né, gravando um vídeo aqui para o canal, dessa vez num formato um pouco diferente, formato meio vlog. Eu estou indo por Palácio dos Cristais, aqui em Porto, Portugal. Vou gravar uns desenhos lá, vou dar umas dicas também. Aproveitar para atualizar um pouco vocês sobre as novidades, mostrar um pouco das belezas aqui dessa cidade maravilhosa, uma cidade lindíssima. É isso aí, galera, acabei de chegar aqui no jardim. Recentemente eu dei um tempo assim de produção de conteúdo aqui para o canal, porque quem me acompanha no Instagram sabe, né, que eu me mudei aqui para Portugal, estou alguns meses aqui. Aliás, inclusive, eu estou voltando para o Brasil já, tá? Não deu muito certo minha estadia aqui. Maio agora eu estou retornando, né? Quem sabe depois eu gravo algum vídeo explicando, né, os motivos, até para servir de referência para quem também pretende mudar, tá? Mas é isso, mudança sempre muito agitado, né? Questões técnicas também, eu diria. O quarto onde eu estou morando é bem na avenida, assim, então tem barulho de trânsito, barulho de metro, né? E aí ficava meio complicado para gravar e eu acabei deixando um pouco de lado, né? E aí, justamente por conta disso, eu tive essa ideia de gravar o vídeo desse formato, né? Saindo pra rua e mostrando essa cidade, assim, as coisas bonitas que tem aqui, né? E é curioso porque eu tenho pensado muito nisso recentemente, né? Como coisas, às vezes, que a gente acha que é ruim, que tá atrapalhando a gente e tal, na verdade, é algo que vem para nos direcionar para outro sentido, para outro caminho, né? Então, de repente, pode ter sido isso, né? De repente, minha teoria se comprova com isso. Não era para eu gravar lá, era para eu gravar aqui na rua, sair e tentar um novo formato diferente, né? Às vezes a vida nos força justamente para a gente seguir outro caminho. Então é isso, estou aqui no Palácio, é um lugar bem conhecido aqui, bem bonito. Vou tentar achar um canto legal para a gente desenhar e eu vou compartilhar com vocês alguns pensamentos de desenho, algumas dicas de desenho também, de observação, que é o principal aqui desse vídeo, né? Para quem não tem esse hábito de desenhar ao ar livre e desenhar ao vivo. Desenhar sempre por foto. Existem mais diferenças técnicas, tá? Então, isso que a gente vai acompanhar aí nesse vídeo de hoje. Pronto, consegui achar um cantinho aqui. Ficou bem interessante o ponto de vista que eu tô vendo aqui. Comprei até um sketchbook novo para fazer esses desenhos de lugares que eu vou visitando e apresentando. Então, como eu estava dizendo, qual a diferença de você desenhar
ao vivo, tanto assim de paisagem como de um modelo, de você desenhar pela foto. A foto, ela engana bastante. A foto, principalmente em relação a valor tonal e em relação à proporção. Às vezes ela muda um pouco a proporção. Tem aquela questão da distorção da lente, né? Um rosto mesmo, por exemplo, dependendo da proximidade que você tira, muda completamente o formato do rosto da pessoa. E em questão da tonalidade, muda bastante, principalmente nos extremos, né? Ou seja, nas luzes altas e nas sombras. A luz sempre parece mais alta do que é e a sombra mais escura do que é. Então, quando a gente se baseia na fotografia, se a gente não tem esse conhecimento do desenho ao vivo e faz essa comparação, sabe que tem essa diferença, a gente se perde muito facilmente quando a gente só observa pela fotografia. Por isso que tem essa importância de você desenhar ao vivo, você observar que se você fizer esse exercício, você vai notar essas diferenças. Você vai ver que, por exemplo, uma sombra projetada embaixo do rosto, ela não é tão escura como geralmente as fotografias apresentam. E em termos de escala também, a distorção da lente muda bastante. Então, assim, sempre que possível, pratique também o desenho ao vivo. Tem essa questão também de você trabalhar de uma forma mais dinâmica, porque, por exemplo, aqui, principalmente aqui na Europa, né, que o sol ele vai mudar muito rapidamente, então a luz ela vai mudar, então eu preciso captar rapidamente a essência e passar para o papel. Assim como você, quando desenha uma pessoa, mesma coisa, a pessoa não fica parada igual, fica numa fotografia. E tem a questão também energética, né? Você está no lugar, você está sentindo a energia do lugar, você de uma certa forma você acaba passando isso para o papel. E quando você faz uma pessoa também, você copia uma pessoa, você sente a presença da pessoa, se a pessoa é extrovertida, se ela é mais calada. Essa questão energética, ela acaba envolvendo o artista também, e isso acaba de uma certa forma indo pro papel, pro nosso trabalho. Então vamos lá, vamos começar. Eu vou usar uns lápis 3B, tá? Vou trabalhar com grafite preto mesmo, para fazer essa reprodução desse ponto de vista que eu estou vendo aqui do jardim. Então, em primeiro lugar, eu tento já situar os elementos na cena, né? Aqui tem uma espécie de chafariz, vamos dizer assim, e eu vou deixar ele um pouco mais deslocado do centro, e ele vai ser minha imagem principal aqui. Nessa fase, inicialmente, eu vou só colocar os elementos, distribuir ele no papel, né? As formas principais. Existe um ponto aqui de fuga, uma certa perspectiva que eu vou tentar aproveitar. Ela vai ser mais na borda do papel, mas eu vou tentar incluir ela aqui. E como eu disse, eu vou tentar aproveitar ao máximo a questão da luz, inclusive não sendo 100% fiel. Em alguns pontos eu vou valorizar um pouco mais a luz, porque essa é a vantagem que a gente tem como artista. A gente pode mudar a imagem do jeito que a gente bem entender para ter resultados mais interessantes, para poder criar hierarquias, criar foco, né, poder de repente destacar mais um elemento que a gente quer. Eu não preciso ser 100% fiel, posso ter essa liberdade de alterar o que eu achar que vai dar um resultado melhor para o meu trabalho. Nesse ponto, vou mais blocando. Lá no fundo tem uma vegetação que eu vou deixar ela mais perdida, assim, não vou dar muito detalhe nela. Esse elemento principal aqui é o que eu vou dar mais ênfase, o que eu vou deixar ele mais definido, vamos dizer assim. Eu quero que ele apareça mais na minha cena. Como se trata de uma figura arquitetônica, eu vou blocar bastante com linhas, retângulos. Quanto às folhas, que é mais orgânico, eu tento um resultado mais aleatório, assim, de achuras, né? É interessante que ali no fundo tem uma espécie de gruta, que vai ser bem interessante inserir aqui na imagem, mas eu vou tentar deixar ela de uma forma bem desfocada, para não conflitar com esse elemento que está na frente e para dar também uma ilusão de profundidade. Eu quero que ela pareça que está mais longe, então eu vou trabalhar inclusive uma questão de luz que está acontecendo ali. E lembra desse detalhe, né? Quando a gente faz ao vivo, a gente tem que captar a essência. A luz daqui a pouco vai embora. Então eu preciso ser rápido aqui nessa fase de esboço e definir rapidamente o que eu quero de principal, porque o restante eu consigo complementar, mas a luz a gente tem que aproveitar ela rapidamente enquanto ela não se altera. Aqui tem um tronco de árvore que eu também vou colocar uma luz que não tá, essa luz que eu coloquei aqui não é exatamente como tá ali, como eu estou vendo, mas eu
faço essa alteração para dar essa valorizada. É muito importante a gente também conseguir ser capaz de traduzir aquele elemento para uma forma mais simplificada. A gente, por exemplo, aqui tem um monte de folhas, eu não preciso fazer folha por folha, eu preciso fazer algo que simule, né, as folhas, que dê a entender que é uma vegetação, que é galhos, enfim. Porque não é a ideia, inclusive, fazer folha por folha, né? Aqui atrás tem um poste, ó. Eu vou tentar deixar esse poste, mas ele um pouco mais desfocado. Lembra, dá a impressão que tem um poste, não precisa ter todos os detalhes, todos os ornamentos. É um grande jogo de sugestões, deixar que a imagem se complete na mente de quem observa. Porque o nosso cérebro, ele tem essa capacidade de interpretar uma mancha, às vezes, e saber, pelo contexto, o que significa. Então, aqui, pelo contexto, eu sei que determinada mancha vai parecer umas folhas e tal, né? Então, o contexto, ele ajuda a gente a entender. Por isso que é interessante usar a sugestão, que dá esse aspecto mais artístico por causar a interpretação. E isso dá margem também a estilo, né? Aí cada artista vai conseguir sugerir da sua forma, e isso vai possibilitar uma infinidade aí de estilos. Ó, tem pontos aqui que eu acabei passando. Mas não tem problema, depois eu vou entrar com a borracha, limpa tipos e vou abrir a luz, e aí eu faço a correção. Vale lembrar que a borracha, ela não é apenas uma ferramenta para corrigir, ela é uma ferramenta para desenhar também. Eu posso desenhar a luz, inclusive alguns pontos aqui, vou fazer isso. Eu vou ir com o cinza inteiro, preencher totalmente com cinza, e com a borracha depois eu vou abrir a luz. Então eu vou usar a borracha para desenhar, não vai ser necessariamente uma correção, vai ser algo intencional. Algo que eu considero interessante nesse tipo de proposta de desenho é evitar fazer linha, que na verdade no realismo não tem linha, né? Existe uma sensação de linha por contraste de cores, de valores, né? E a linha fica muito artificial, né? Em alguns casos, assim, uma parte ou outra até dá para deixar uma linha, mas o ideal é tentar deixar contraste de valores, porque novamente o nosso cérebro, ele vai ser capaz de interpretar esses valores e alterar a imagem a ponto de dar a impressão que tem uma linha ali, né? Mas não tem. É somente com contraste dos valores que surge essa impressão de linha. Aqui eu vou aproveitando para ajustar algumas questões de estrutura. Isso é normal também. Você dificilmente vai acertar de cara. Você precisa de uma informação para poder avançar e ir ajustando. É normal. Essas correções, elas sempre vão acontecer no meio do trabalho. Aqui é um espaço maior. Sem problema. Depois eu venho com a borracha, acerto a luz aqui e fica tudo perfeito. Boa tarde. Artista, estás a desenhar? Eu peguei um recorte aqui e tô fazendo. Claro, claro. Comecei agora. Você desenha também? Não gosto de desenhar. Ah, que legal. Eu peguei hoje para pegar uma cena aqui e tentar aproveitar essa luz do sol. Tá boa, né? Galera, eu acabei não conseguindo finalizar o vídeo lá no jardim. Como vocês viram, o rapaz chegou ali, começou a puxar conversa, ele era desenhista também. E a bateria do meu celular também acabou, e eu acabei não conseguindo finalizar lá, mas eu vou deixar para vocês a foto de como ficou o desenho e com a imagem mais ou menos do ponto de visão que eu estava. E eu queria saber de vocês o que vocês acharam desse formato diferente de vídeo. Eu tenho que dizer que eu gostei bastante, eu achei muito mais dinâmico, espontâneo, inclusive pelas surpresas que a gente acaba tendo. E eu achei muito mais interessante, e eu acredito que para vocês também, de mostrar um lugar, conhecer um lugar diferente que vocês não conhecem, e misturar isso com algumas dicas no meio do vídeo pode ser bem interessante, né? Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, tá? E de repente sugestões para próximos lugares, temas de dicas que eu posso abordar aqui, tá bem? E claro,
como sempre, né, de praxe, se inscreve aqui no canal, deixa sua curtida. Isso aí ajuda bastante para a gente continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Beleza? Então é isso. Até a próxima. Eu acho que cada ser humano é único e cada ser humano está a experienciar consciência. Estás a ver? A oportunidade do milagre da vida está aqui. O nosso foco e esses vídeos rápidos, se eu fosse fazer, eu queria fazer algo que trouxesse valor, não algo que distraísse mais as pessoas. Estás a ver? É bom nós usarmos a tecnologia, mas não devemos deixar que a tecnologia nos use.